Por que a aparição de Anguera dura 37 anos? Vamos tentar descobrir neste vídeo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas, principalmente as aparições modernas das bagaceiras apocalípticas. Vamos tentar nesse vídeo aqui descobrir, aliás, eu já sei, né? Eu já tenho aqui uma opinião formada sobre isso, mas vamos tentar entender o porquê a aparição de Anguera dura 37 anos e nada acontece contra a aparição, as heresias e algumas, né, catequeses do próprio vidente, alguns ensinamentos. Por que nada acontece? O que aconteceu? Vamos imaginar que nos anos 80, quando começou a suposta aparição, lá em 87, o mundo era bem diferente do mundo de agora. A igreja era muito diferente. Hoje nós temos aqui todo um sistema de informação, com redes sociais, internet, algo que acontece nesse momento, né, já é publicado, divulgado para o mundo todo em segundos, né, a informação vai chegando, você tem opinião, você consegue expor a sua opinião, e enfim, na época não existia isso, tá? A única mídia que nós tínhamos na época era a Rede Globo. Todo mundo era refém da Rede Globo na época, as outras emissoras também, né? Todas reféns da Rede Globo. Então você não tinha um mundo globalizado da forma que nós temos hoje. Não tinha internet, não tinha... Poucas pessoas, né, tinham telefone na casa. Então, enfim, hoje todo mundo tem um celular. Antigamente você tinha que ir no orelhão. E foi nesse contexto que começou a aparição de Anguera. Tá? A aparição de Anguera é cópia de Medjugorje. É cópia total de Medjugorje. Tá? Foi copiado o modelo de Medjugorje, modelo de mensagens que... Né, mensagem semanal, enfim, que não para nunca. Um vidente transcrevendo a mensagem, enfim... o próprio vidente fazendo interpretação, segredos que não podem ser revelados, né? Então é uma imitação total. Anguera é a imitação total da aparição de Medjugorje, tá? Lembrando que Medjugorje não foi aprovado, gente. Medjugorje não foi reconhecido. O que foi reconhecido em Medjugorje foi apenas, né, a fé dos peregrinos, mas nada além disso. Aparição, vidente, não tem aprovação nenhuma, tá? Depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre Medjugorje. Mas voltando aqui ao assunto. Nessa época a gente não tinha o sistema de informação que nós temos hoje, tá? Nós não podíamos questionar nada. Muitas coisas não chegavam até nós. E pensa, né? Uma aparição se inicia lá no interior da Bahia, Feira de Santana, né, o distrito de Anguera. Como que isso ia ser questionado? Como que iria ser questionado? O que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar as palavras do Pedro Regis, tá? As próprias palavras do Pedro Regis na live do dia de hoje. O que eu fiz? Eu peguei... Hoje nós temos, além do sistema de informação, graças a Deus nós temos a internet, as redes sociais. É claro que muitas pessoas usam, né, de uma forma contrária ao objetivo da internet, mas isso tem que ser combatido com as leis que nós temos. Não existe censura, tá? Não pode existir censura. Mas a internet é muito boa. E essa inteligência artificial, gente. Isso aqui eu transcrevi totalmente a fala do próprio Pedro Regis hoje, na live de hoje, tá? E aqui a gente consegue entender pela fala dele o que aconteceu para que essa aparição durasse tanto tempo, e hoje o Dom Zanoni tem um abacaxi nas mãos. Infelizmente está nas mãos do Dom Zanoni, ele tem que resolver isso. Ele que decidiu, né? Ele é quem decidiu se tornar arcebispo, aceitou o cargo, agora tem que lidar com isso daí, tá? E ontem, na minha live de ontem,
eu já mencionei a questão da comissão, né? A suposta primeira comissão, essa comissão de agora, que também é igual caviar, eu nunca vi, só escuto falar, eu mencionei. É claro que alguém assistiu, né? A minha live de ontem, o Silvio, talvez, o Silvio, sede vacantista, a Patrícia Militante também, sede vacantista, deve ter assistido e mandado para ele a minha live. Hoje ele tentou se explicar, hoje ele tenta se explicar, porém, né, cada vez ele se complica mais nessa questão da comissão. Entenda uma coisa, gente, vamos pensar num tribunal. O réu, tá? A pessoa que está sendo julgada, ela não pode ter amizade com o investigador e muito menos com o juiz. Não pode. Se for provado que a pessoa que está sendo investigada tem, né, amizade com o investigador, anula todo o processo. Isso eu estou falando, né, na questão do judiciário. Dentro da Igreja Católica é a mesma coisa, gente. Dentro da Igreja Católica é a mesma coisa. Se a igreja está analisando algo a respeito de um fiel, quem está investigando este algo não pode ter amizade com aquele fiel. E hoje o vidente de Anguera deixou bem claro, né, o que aconteceu. O que aconteceu, tá? Eu vou ler aqui o que ele mesmo falou na live dele, tá? Entenda, gente, eu não estou colocando os vídeos aqui porque o YouTube tá pegando o áudio dos vídeos, o YouTube tá punindo o meu canal, tá nerfando o meu canal, tá? Infelizmente já tem a questão das denúncias, né? Eles lá têm um exército, o exército de Anguera. Eu não tenho exército nenhum que vai lá ficar denunciando o canal dele, né, do Pedro Regis, mas ele tem esse exército que trabalha só nisso, né, para ficar denunciando os canais, ficar colocando mensagens negativas nos vídeos, né, que a gente publica. Ele tem um exército montado, ele tem toda uma estrutura trabalhando para ele, tá? Ele não é fraco não, viu, gente? Tem toda uma estrutura, eu não tenho. E quando tem a denúncia e o YouTube percebe que tem vídeo de terceiros, né, mesmo manipulado ali pela inteligência artificial, o vídeo, ele nerfa o meu canal. E, gente, a questão é assim, não é nem se dobrar para o YouTube ou não. Ou eu tento fazer alguma coisa para driblar, né, a punição do YouTube, ou eu tenho que excluir meu canal e parar com isso daqui, porque fazer um vídeo como eu fiz, né, do Jonathan, a live que eu fiz com o Robson, né, o Robson e eu, nós fizemos uma live do Jonathan Metz, né, e tem 200 views, cara, não tem sentido nenhum aquilo, tá, gente? Eu perdi 2 horas da minha vida. E não adianta, o YouTube não entrega, e quem assiste ele tira views. E outra coisa que eu percebi, as lives simultâneas, tá? Até tem que conversar com o Robson sobre isso. Não dá para fazer mais live simultânea. O YouTube está entendendo que eu e o Robson, nós estamos burlando o YouTube, tentando, né, ganhar views nos 2 canais com o mesmo vídeo, tá? Eu não sabia disso, pesquisei, agora estou sabendo. Então tem várias coisas que a gente precisa fazer para que o vídeo seja entregue, para que a pessoa possa assistir o vídeo. Senão não tem sentido nenhum ter o canal, né? Não vou ficar me dobrando de joelhos, colocando títulos do jeito que o YouTube quer, capa do jeito que o YouTube quer, fazer sensacionalismo barato, fazer, né, aquele negócio de colocar medo nas pessoas. Isso eu não vou fazer de jeito nenhum, mas tem que fazer alguma coisa tem que ter alguma alternativa para driblar essa questão do YouTube, tá? E o que eu estou tentando fazer agora é isso. Eu pego o vídeo, né, eu corto o vídeo, o áudio que eu preciso, coloco no programa da inteligência artificial e ele transcreve totalmente o que o Pedro Regis falou ou o que outra pessoa falou também. Então aqui está exatamente essa aqui são as palavras do Pedro Regis, tá? Prestem atenção nisso daqui, gente. Vamos analisar toda a situação da época, né? Lembrando que na época a gente não tinha o que? A internet, a rede social, não tinha YouTube, você não conseguia. Cara, como é que você
conseguia na época entrar em contato com a arquidiocese, gente. Hoje eu entro em contato pelo zap aqui com a arquidiocese. Acabei de mandar um zap para a arquidiocese, né? Nem sei onde que tá o meu celular, gente. Deixa eu pegar meu celular aqui, né? E depois eu vou ler aqui o zap que eu mandei aqui para a arquidiocese lá de Feira de Santana, que eu vou cobrar mais. Eu vou cobrar, né? Mais uns documentinhos deles aí. E esse documento aí, se eu precisar entrar com uma ação judicial, eu vou entrar, tá? Então vamos lá, minha gente. Prestem atenção nas palavras do Pedro Regis. Ele diz assim: eu me lembro que o pessoal da Rede Globo, como eu falei, na época, gente, só existia a Rede Globo, tá? Então todo mundo era refém da Rede Globo na época. Por isso que o Brasil está nessa situação que nós estamos hoje, tá? A Rede Globo dominava os meios de comunicação, implantava na mente das pessoas tudo que ela queria, né? Tanto na questão da música, arte, novela, tudo ela implantava, a gente não percebia o que ela estava implantando na nossa mente. Tá? Hoje a gente consegue por causa do avanço das redes sociais, da comunicação, e tá, enfim, né? Mas antigamente só tinha a Rede Globo, tá? Aí diz, eu lembro que a Rede Globo uma vez veio fazer uma matéria aqui e queria que eu desse a fita. Que fita é essa, gente? A fita de um padre amigo dele, um padre que segundo esse padre testemunhou um milagre do sol, tá? Vamos entender quem é esse padre e o que aconteceu com ele. Ele continua dizendo assim: por quê? O presidente da comissão, olha só, ele disse isso antes de ser presidente da comissão. Ou seja, o presidente da comissão, qual comissão? Essa comissão de agora, suposta comissão? Não, tá, gente? Eu nem sei se existe essa suposta comissão. Mas vamos lá. É o presidente da primeira comissão que ele diz que existiu, né? Aí fala assim: o presidente da comissão, ele disse isso antes de ser presidente da comissão, antes de Dom Itamar. Dom Itamar foi o arcebispo de Feira de Santana antes de Dom Zanoni, tá? Só que aqui ele meio se complicou, porque você, antes de Dom Itamar, foi Dom Itamar, antes de Dom Itamar. Ele não se lembrava se essa comissão foi formada antes de Dom Itamar ou depois, ou durante, né? Ali o Dom Itamar ser o arcebispo de Feira de Santana. Antes de Dom Itamar era Dom Silvério, tá? Eu creio que essa comissão foi formada por Dom Silvério, antes de Dom Itamar. Então, primeiro acho que não era nem arquidiocese na época, era o bispo Dom Silvério, depois foi Dom Itamar e agora é o Dom Zanoni, tá? Aqui, ó. Antes de Dom Itamar elegê-lo como presidente, esse padre que ele está falando, né? Então o que acontece? A Rede Globo apareceu em Anguera do nada. Gente, é claro que teve uma ligaçãozinha, né? Tem uma matéria sensacionalista aqui no interior da Bahia, né? Um vidente aí, sertanejo, tá? Vendo Maria, a gente tem aqui padres que acreditam tudo. Aí a Rede Globo aparece lá em Anguera. E aí a Rede Globo quer fazer uma matéria, mas ele exige o quê? Uma fita do presidente da primeira comissão, que foi formada para analisar se realmente procede a aparição de Anguera ou não, uma fita em que esse presidente gravou antes de ser presidente. Só que essa fita ele grava antes de ser presidente, falando que acredita em Anguera, que viu até milagre do sol, né? Preste atenção no que está escrito aqui, ó. E a Rede Globo disse que só iria fazer essa matéria exigindo a fita desse padre que depois se tornou presidente. Aí ele fala assim, ó: o primeiro presidente da comissão de Anguera, né, é o Monsenhor Francisco Dalto. Esse foi o primeiro, segundo o Pedro Regis, tá? Esse foi o primeiro presidente da comissão, da primeira comissão, que foi analisar
Anguera, né? A aparição de Anguera. Ele diz aqui, então, quem me conhece sabe, né? Vocês, a maioria que assiste o canal não me conhece, mas me conhece aqui do canal. Então já perceberam como é que eu ajo. Gente, isso aqui é a transcrição do que ele falou, tá? Então, eu não queria aproveitar do embalo e dizer para o repórter da Globo, eu te dou, toma aqui, depois faz uma cópia e me manda. Seria bom para Anguera? Maravilhoso. Mas aí a Globo, né? Ele fala desse jeito. O presidente dessa comissão, como eu falei, a Rede Globo foi fazer uma matéria lá em Anguera, mas estava exigindo uma fita no qual o presidente dessa comissão, antes de ser presidente, dizia que acreditava em Anguera. E também até nessa fita diz que viu o milagre do sol. Vou procurar esse vídeo aqui para analisar, né? É claro, ele falou que não ia entregar. Ele falou, não vou entregar de jeito nenhum. Seria bom para Anguera. Será que seria bom, Pedro Regis, para Anguera? Claro que não. É claro que não. A Rede Globo ia pegar essa fita aqui e iria estraçalhar Anguera. A Rede Globo iria acabar com a aparição de Anguera. Porque a Rede Globo iria mostrar para todo mundo na época que foi formada uma comissão com amigos do próprio vidente. Que essa comissão estava contaminada, assim como a comissão hoje está contaminada também. Essa comissão estava contaminada. Como é que você vai colocar como investigador um amigo do investigado? É claro que você jamais iria entregar essa fita para a Rede Globo. É claro que você jamais iria fazer isso. Ia ser um tiro no pé. A Rede Globo transmitir para todo o país que supostamente existe uma aparição em Anguera, em que ninguém vê nada, não tem sinal nenhum, todo mundo tem que acreditar nas palavras do vidente, não tem sinal nenhum aí. E aí monta uma comissão para analisar se procede ou não, se é real ou não. E o presidente dessa comissão era um padre chamado Monsenhor Francisco Dalto. Acho que foi isso que ele falou, né? Foi o que transcreveu aqui. Que estava toda semana de joelhinho lá naquela cruz. Aí ele continua dizendo, o presidente da comissão dizendo, eu vi, né, então a Rede Globo queria o quê? A fita do presidente da comissão, que é aquele padre, dizendo, eu vi um sinal, eu vi o sol girar aqui no céu de Anguera, entende? Eu disse, seu irmão, meu irmão, né, não te dou não, mas por que você não me dá? A Rede Globo perguntou para ele. Aí ele, seria uma coisa boa, a Rede Globo estava falando, né? Ó, por que você não me dá a fita? Seria uma coisa boa, maravilhosa. Aí ele diz assim, seria uma coisa maravilhosa, mas é porque eu sou honesto. Eu não quero agir com desonestidade. Eu não vou aqui entrar na questão de ser honesto ou não, que eu não sei da vida particular do Pedro Regis. O que eu sei é o que ele mesmo fala, né? Então, enfim, sei de algumas coisas que já me falaram aqui, mas enfim, pouco me importa, tá? Porém, né, na honestidade, vou ser bem sincero, não estou falando de questão financeira, nada, estou falando da questão da comissão. Na honestidade, você, Pedro Regis, teria que ter ido até o Dom Silvério, se eu não estou enganado, era o Dom Silvério na época, tá? Acho que ele se enroscou aqui com o Dom Itamar. Ou se fosse o Dom Itamar também, e colocado esse padre como impedido de ser presidente da comissão. Se você queria algo imparcial, como você sempre diz, não, olha, tá tudo aqui para ser analisado, só que ninguém pode interpretar nada, mas tá tudo aqui para ser analisado, só que eu não tenho padre, bispo e papa, entendeu? Né? É uma contradição atrás da outra na sua fala.
Se você realmente tivesse disposto a ter uma análise imparcial, você deveria ter colocado esse padre, Francisco Dalto, como impedido de analisar Anguera. Mas aí, gente, será? Mas será mesmo que esse padre foi colocado por acaso? Foi algo do Espírito Santo? Desceu uma luz lá no bispo, no Vaticano também, porque segundo a matéria da Rede Globo, né, o Vaticano pediu uma comissão. Aí o bispo tem que montar essa comissão. Será que desceu a luz do Espírito Santo no bispo? Falou assim, ó, acho que eu vou colocar esse padre aqui, ó. Esse padre aqui é quem vai ser o presidente da comissão. Será que foi isso ou, né, a amizade falou mais alto na época, né? Ou, né, o bispo na época tinha um certo interesse da aparição ser aprovada e reconhecida também? Pode ser isso, né? Será que Dom Silvério tinha interesse, né, da aparição ser aprovado pelo Vaticano, reconhecido pelo Vaticano? Né? Essa pergunta vai ficar. Por isso que eu já mandei hoje, né, mais uma mensagem aqui na Arquidiocese, tá, gente? Na Arquidiocese, tá aqui, ó. Mandei mais uma mensagem na Arquidiocese pedindo aqui, ó. Boa tarde. Na live de hoje, o vidente de Anguera disse que antes de Dom Itamar foi montada uma comissão onde o presidente era um padre amigo dele, Francisco Dalto. Gostaria muito de ter acesso aos relatórios dessa primeira comissão, a análise, o que foi feito, né? E também, eu já vou entrar nessa parte, né? Ele diz que teve laudos médicos de psicólogos e a pedido da Arquidiocese. Também gostaria de ter acesso a esses laudos, tá? E se for preciso, nessa questão aqui, se for preciso até entrar com uma ação judicial para ter acesso a isso aí, eu vou entrar, tá? Eu quero ver o que tem. O que é essa primeira comissão? O que é esse primeiro padre que viu o sol girar? Segundo ele, viu o sol girar. O que ele colocou nesse relatório, né? Então, Pedro Regis, se você realmente tivesse na disposição de ter, né, um relatório imparcial da comissão, você teria a primeira atitude sua seria ir até a diocese. Eu não me lembro se na época a arquidiocese já ou era uma diocese, eu não sei, né? Teria ido no bispo e falar assim, ó, o padre Francisco Dalto está impedido de fazer qualquer tipo de análise. O bispo ia falar, por quê? Porque ele é amigo meu. Como é que o investigador vai analisar o investigado? Ele é amigo meu, ele está de joelhinho toda semana lá, esperando para ver a aparição que ninguém vê nada. Continuando as palavras do Pedro Regis aqui sobre o assunto. Ele diz assim, ó, sabe por quê? Porque esse padre foi escolhido para ser o presidente da comissão. Ele sempre veio aqui e sempre rezou. Como que alguém que está sempre no local da aparição, rezando de joelhinho, não vou entrar na questão da fé desse padre, se ele acredita ou não vou entrar nessa questão, nesse mérito, mas como que alguém que está lá toda semana rezando de joelhinho, esperando a aparição, batendo palminha quando vem a mensagem, como que esse cara vai analisar alguma coisa, gente? Eu não sei se ele já é falecido, tá? Não pesquisei, né? Que Deus, né, tenha a alma dele, se ele já é falecido. Algumas pessoas daquela época já faleceram, né? Enfim, não é nisso que eu estou entrando na questão, mas eu estou perguntando como é que alguém que é totalmente... o cara é parcial. Você acha que esse cabra ele vai colocar o quê no relatório? Hã? Só que tem aquela questão, né, gente? Se fosse hoje, se fosse hoje, mas é claro que a gente ia intervir. É claro, olha, meu presidente da comissão tá lá de joelho rezando. A gente ia mandar mensagens pro Dom Itamar, ia publicar isso na internet. Naquela época não tinha isso, gente. E era muito fácil fazer essas coisas e ninguém ficar sabendo de nada, entendeu? Mas, né, como diz o ditado, Pedro Regis gosta muito do ditado popular, o peixe morre pela boca. Ele mesmo tá, né, falando coisas contra a aparição. Aí diz aqui, ó, e no dia que ele foi escolhido,
Olha, isso aqui é o mais absurdo. E ele fala isso aqui com orgulho. Isso aqui é o maior absurdo. No dia que ele foi escolhido, ele disse para mim: Pedro, o bispo me colocou para ser presidente da comissão. Não sei o que é que eu faço. O padre, entenda uma coisa, gente. Isso aqui é loucura total. Um padre ordenado, que fez seminário, conhece a doutrina da igreja, o catecismo, conhece, né? Fez teologia, filosofia. Ele vai chegar para um leigo que diz que está vendo Nossa Senhora e pergunta: o que eu faço para o leigo? Esse padre, se eu tô no lugar do Pedro Regis, eu falo: ó, o que você tem que fazer é abandonar a batina. Sério. Se eu estou no lugar do Pedro Regis, eu vou falar: o que o senhor tem que fazer é abandonar a batina. Vira taxista, alguma coisa aí na vida, porque o senhor não serve para ser padre. Se o senhor está perguntando para mim, que sou leigo, o que eu tenho que fazer, e eu que sou investigado, ainda você está me investigando, está perguntando o que eu tenho que fazer, então o senhor não serve para isso. Mas aí o Pedro Regis, né, ele diz assim: ó, faça o seu trabalho com honestidade e verdade. Um trabalho com honestidade e verdade, Pedro Regis, se você quisesse isso, você teria ido até a diocese na época, ido até o bispo, não sei se era o Dom Silvério ou já era o Dom Itamar, e tinha colocado esse padre como impedido de ser presidente da comissão. Tá? Aí você fala assim: ó, ele não pode jamais analisar isso aqui, porque ele vai colocar as coisas no relatório favorável a Anguera. O senhor teria feito isso, né? Mas não fez. Não fez! É brincadeira. Aí ele continua dizendo: o senhor conhece a história de Anguera, então o senhor vem aqui e reza. Mas a partir de hoje, o senhor está convidado, eu dizendo para ele, para o presidente da comissão: o senhor agora não vai poder pegar um terço e ficar de joelho na frente da cruz. O que isso vai mudar? Presta atenção, gente. O fato do padre, que agora é presidente da comissão, não ir mais lá, se ajoelhar na frente da cruz, esperar, bater palminha. O que isso vai mudar no relatório que ele vai produzir? O que isso vai mudar na parcialidade dele? Nada! Ele continua acreditando. Ele continua sendo amigo pessoal. Isso aqui é só maquiar a situação. Vamos colocar uma maquiagem, né? Enfeitar a situação. Ó, o padre agora mudou de opinião, agora ele está agindo de modo diferente, né? Aí diz aqui, ó: se agora o senhor vai ter que fazer o papel de o nomezinho feio, mas isso existe no meio católico, tá? Vou usar aqui um termo feio. Nunca mostrei esse termo, mas eles usam: advogado do diabo, né? Isso aí, todo mundo sabe que tem um filme com esse nome. Esse termo é aplicado para aquela pessoa que vai investigar o lado obscuro da coisa. Não, esse padre vai investigar você. E você, amigo dele. Esse padre estava impedido de investigar você, porque isso é uma coisa séria, gente. 37 anos esse negócio aparecendo lá. 37 anos a mesma coisa. Mensagens em cima de mensagens. Tirando pessoas da igreja, levando para o sede-vacantismo. Colocando pessoas contra o Papa, colocando as pessoas contra a própria igreja. Deixando as pessoas com depressão, ansiosas. E eu tenho testemunho aqui. Aí diz assim: existe algo obscuro? Existe algo falso? Como é que é? Então, aquela pessoa vai tentar provar o contrário do que se diz. Isso acontece na vida dos santos, quando vai ser canonizado, entendeu? Quando o santo vai ser canonizado, sim, com toda certeza do mundo, ele vai ser investigado. É um tribunal, tá, gente? Canonização. Tem ali advogado de defesa, advogado de acusação, tem tudo ali. Só que a pessoa que está investigando,
ela é totalmente imparcial. Ela não vai analisar de forma parcial o santo. Tanto que ela vai tentar provar que aquela pessoa, né, que já faleceu, não foi santa, não teve milagre. Ela vai tentar provar isso aí. Então ela não pode ser amiga. Ela não pode ser uma amiga da pessoa. Aí diz aqui, olha. Entendeu? Diz o padre. Fica tranquilo, o senhor faz o seu trabalho com honestidade. Então, se o senhor acredita, isso para mim não interessa. Para você não interessa, mas para o catolicismo e para a igreja interessa muito, porque isso se chama parcialidade. Parcialidade. E aqui eu mostro para vocês o porquê que isso tudo dura 37 anos. O porquê, né? Olha aqui, ó. Então o senhor acredita, isso para mim não interessa, isso é uma coisa sua e de Deus e de Nossa Senhora. Mas o senhor é um padre, o senhor não vai fazer, um relatório, se o senhor for chamado a fazer e vai colocar lá algo que não seja verdadeiro só porque o senhor pensa que tem que ser dessa forma. Não. As palavras assim totalmente, não tem coesão nenhuma aqui no que está falando, né? Tem que explicar o inexplicável. O senhor vai defender a verdade. Se tiver coisa errada, põe lá. Será que o padre amigo dele, que estava lá de joelhinho, toda semana lá, e disse que até viu o sol girar, ia colocar alguma coisa de errado ali nas mensagens que ele recebeu? Será mesmo? Será que o padre ia fazer isso? Né? Aí ele fala assim, põe lá também, acabou. E aí eu disse para o repórter, tudo isso não posso dar não, porque aí eu estaria sendo, não estaria sendo honesto, né? Não estaria sendo honesto ou a Rede Globo iria fazer um estrago em Anguera mostrando que o presidente da comissão era uma pessoa totalmente parcial. Hã? Por quê? Porque quem vai assistir vai dizer, olha, até o homem que investiga acredita. Sim, se você mostrar isso na televisão, o cara que está investigando acredita. É uma coisa totalmente parcial, ou seja, essa pessoa está impedida de investigar aquilo. Então é Nossa Senhora mesmo. Não, aí as pessoas iam falar, será que é Nossa Senhora? Aqui tem um jogo de interesse. O investigador é amigo pessoal do investigado, que por sua vez é amigo do próprio arcebispo, que vai ser o juiz. Como que pode um investigado ter uma amizade pessoal com o investigador e com o juiz? Ou tiro no pé que ia ser isso daqui, né? Aí continua. Não era pegar o padre e jogar nessa fogueira, entende? Né? Acho que ele falou que não queria pegar o padre e jogar nessa fogueira. Por questão de honestidade. Mas eu tenho uns 2 vídeos, não sei se nesses vídeos que já foram postados no passado aqui no canal, acho que até que tem. Mas eu não quis dar para o pessoal da Globo. Não, na época. Não quis, não dei, na verdade. Entende? Cara, eu tô falando palavras totalmente sem coesão, sabe? Nada conciso aqui. Eu tento explicar o inexplicável, né? Agora, ele aparece aí que tá. Eu não dei o vídeo depois, a Globo voltou aqui de novo e chamou. Foi atrás do padre, sabia que tinha uma comissão e convidou o padre. Aí o padre vai, né? No Globo Repórter. Foi no Globo Repórter. Vaticano, estava escrito assim, Vaticano investiga, na manchete. Deu o intervalo. Vaticano investiga. Peraí, agora. Isso aqui é aparição na Bahia. Aí a câmera vai bem na cara do padre, porque ele era o presidente da comissão. Mas quando a Globo me procurou antes dessa, eu digo, irmão, não te dou não. Entende? Por quê? Se eu desse, eles faziam lá o teatro dele, favorável à aparição, que não é o meu interesse, entendeu? Pelo contrário, se você desse a fita do padre falando que acreditava e que viu até o sol girando, a Rede Globo iria fazer um estrago em Anguera. A Rede Globo iria fazer um estrago em Anguera, cara. Aí diz assim, ó, meu interesse é algo favorável.
mas que seja honesto e verdadeiro. Se eu desse, eu pergunto, mas o padre não falou? Falou. Falou a verdade? Falou. Mas onde é que fica a consciência? Entende? Eu ajo dessa forma. Eu digo assim, Nossa Senhora não precisa que ninguém use nenhum artifício para defender a aparição dela. Isso aqui foi um artifício. Me desculpa, isso aqui foi um artifício. Já tem a questão do bispo. O bispo, pelo que eu pesquisei, todos, o Dom Silvério, o Dom Itamar e o Dom Zanoni, têm amizade pessoal com o Pedro Regis. O que já está contaminado qualquer tipo de investigação. E ainda coloca um padre que estava de joelhinho lá, rezando o terço como presidente da comissão. E agora, essa comissão agora? Quem que é o presidente dessa comissão? O Dom Zanoni não diz. Não permite que ninguém diga o nome de ninguém dessa comissão. Né? Eu estou aqui perguntando, Pedro Regis, você deve conhecer o nome de alguém. Poderia citar o nome dessas pessoas que fazem parte dessa suposta comissão de hoje? Aí continua. Deus não mandou Nossa Senhora aparecer em Anguera? Vai com ele lá. Não tem nada a ver comigo, nem com você, nem com ninguém. Ela disse que o plano de Anguera é de Deus e nenhuma força humana destrói. Ela disse. É a aparição quem testifica a própria aparição. Isso aqui é uma coisa de nada, tá, gente? Ninguém quer destruir a Anguera, só quer mesmo que a igreja condene essa falsa aparição. Só isso e mais nada, tá? Acabou. Impossível. É uma coisa impossível. É mais fácil, vou dizer, né? Uma doidice aqui hoje. É mais fácil o cão virar santo do que alguém destruir os projetos de Nossa Senhora de Anguera. Isso é de Deus. Se fosse de Deus, não iria contrariar as escrituras, o catecismo, o magistério da igreja, né? Por isso que eu não esquento a cabeça, mas voltando aqui, a minha decisão. Minha pobre xícara de café está aqui. Vai esfriar, mas não deu tempo de tomar. Paciência. No início eu ficava, o que tem a ver com café? Cara, você vê que são tudo coisas, né? Não sabe o que é coesão nas palavras, né? Tudo início ficava, será que estou vendo? Será que é verdade? Será isso? Será aquilo? Aí ela começa a dar as mensagens, foi dando as mensagens. Foi. Então ela me disse coisas ao longo desses 37 anos, sobretudo lá no início, né? Ela dizia, esse negócio aqui não é coisa minha não. Eu pensei, primeira investigação, né? Então, acho que eu ia esperar a igreja me mandar para a médica doida, né, para médico de doido. Aí entra a outra questão do tal do psicólogo. Aqui eu já analisei, né, a questão da primeira comissão. E analisando a primeira comissão, tá, gente? Analisando essa questão da primeira comissão, a gente percebe que isso aí dura 37 anos, tá? Porque é uma coisa totalmente parcial, ou seja, as pessoas que fizeram parte dessa comissão tinham amizade com o próprio vidente, tá? E é lógico que o relatório iria ser favorável a Anguera, ou senão não teria relatório. E é isso que eu estou investigando aqui agora com a Arquidiocese. Eu quero saber cadê o relatório da primeira comissão. Cadê esse relatório? O que está escrito nesse relatório da primeira comissão? Né? E aí se faz vista grossa, você tem um padre lá que está de joelhinho, rezando o terço, esperando a tal da aparição e bater palma depois da mensagem. O que ele escreveu nesse relatório? O que foi que ele escreveu? Será que foi enviado isso para o Vaticano? Foi enviado isso aí para o Vaticano? Ou fizeram vistas grossas? Como eu falei, na época não tinha nenhum tipo de sistema de comunicação. O Cris Macabeus não existia na época, não tinha o meu canal, não podia chegar aqui e cobrar isso daí. Como é que alguém ia cobrar, Arquidiocese? Se fosse hoje. Hoje a gente teve uma carta pastoral. Por que nós tivemos essa carta pastoral? De tanto a gente cobrar. Hoje a gente cobrou tanto o Dom Zanoni, né? Que eu acho que ele não aguentava mais e emitiu aquela carta pastoral. Mas na época não tinha. Então aí coloca um padre amigo, né? Entre aspas, vamos montar uma comissão da amizade, né? Da amizade. Eu finjo que estou investigando, eu finjo que estou sendo investigado. O bispo, né? Se pergunta alguma coisa, tem uma comissão analisando.
E assim vai. Vamos lá, deixa o negócio ir. Vai andando, né? 37 anos. 37 anos! 37 anos! E não tem um laudo, uma conclusão, um nada até agora, a não ser a carta pastoral desfavorável do Zanoni. 37 anos analisando, gente, não tem um nada. Um relatório pra gente, né, analisar aqui. Um relatório. Já é a segunda comissão montada, tem um relatório. Não tem um nada. Teve prevaricação nisso tudo? Será que teve prevaricação? Alguém duvida que teve prevaricação nisso aí? Agora vamos para outra questão. O laudo, né, de um psicólogo, que é mais estranho ainda, né? Aí ele diz assim: aonde que Pedro Regis vai nessa? Antes da igreja me mandar para 2, um em Salvador e outro em Feira de Santana, eu mesmo fui por minha conta. Paguei com o meu dinheiro. Isso não quer dizer nada, cara. Se você foi lá, se você foi sozinho e um psicólogo, tá? E eu acho que aí não é questão de psicólogo, sim de exorcista. Tô falando sério, né? Teria que ter um padre também, exorcista, para analisar isso tudo aí, filho. Mas se você vai no particular, esse laudo é nulo. Nulo. Se você foi para num psicólogo que você pagou, é nulo. Mas parece que a arquidiocese também, né, pediu lá para ele ir em 2 psicólogos, acho, um psiquiatra, acho que é da arquidiocese. Ele diz assim, ó: paguei com meu dinheiro, porque eu ficava, será que alguma coisa da minha cabeça provoca isso, né? Eu ficava com medo de virar aí transceibra, acho que é alguma coisa que ele falou que eu não entendi, né? A inteligência artificial também não entendeu. A grande questão aqui, Pedro Regis, é que ninguém acredita mesmo. Eu não acredito que é da tua cabeça. Ninguém aqui tá falando que é da tua cabeça. Ninguém acredita que essa mensagem vem da tua cabeça. As mensagens, ninguém acredita nisso, cara. Tá? Alguns acreditam que realmente aparece alguma coisa aí que não é Nossa Senhora, e eu não acredito que seja nem da aparição, nem da sua cabeça, sinceramente. Né? Para mim, você tem uma equipe muito bem montada aí. Você sabe disso, você tem uma equipe, tem exército de Anguera, tem tudo aí para ficar denunciando canais. Então, cara, essa questão do psicólogo aqui é nula, mas enfim. Só que assim, prestem atenção. Será que provoca isso? Será que eu estou vendo? Ou a minha mente está produzindo uma coisa que não existe? Eu preciso descobrir se eu tenho algum problema na cabeça. Mas nunca tive nada, nunca senti nada. Bom, segundo você tinha desmaios, né? Então, algum problema tinha na época de desmaios. Só que a gente também não tem nenhum laudo médico. Tudo isso aqui que a gente tá falando, gente, é a narrativa do Pedro Regis, tá? A gente não tem laudo, não tem documento, não tem fonte documental, não tem relatório, não tem nada. É só a narrativa do Pedro Regis, tá, gente? Aí vamos lá. Vamos lá. Eu fui, o psiquiatra disse: você é uma pessoa absolutamente normal. Gente, eu não sei se a Thalita Kondo, que é psiquiatra, acho que ela é psicóloga ou psiquiatra. Se tiver alguém, né, algum inscrito no canal que é psicólogo, outro que é psiquiatra, cara, eu queria muito saber mesmo. Um cabra aparece no seu consultório dizendo que está vendo Nossa Senhora 2, 3 vezes por semana. Você analisa e fala: sério, você acha que o psiquiatra vai falar tá tudo normal com você? Você vê Nossa Senhora mesmo, Nossa Senhora quem tá aparecendo. Alguém acredita nisso, gente? Alguém acredita que um psiquiatra ia falar isso? Sério. Por isso que eu estou pedindo aqui também para a arquidiocese os laudos dos psiquiatras. Eu quero saber o que eles falaram. Jamais que um psiquiatra, um psicólogo, iria receber um paciente que diz que está vendo algo, seja Nossa Senhora ou qualquer outra coisa, analisa e fala: não, tá tudo certinho com você, o que está vendo é real mesmo. Um psicólogo, psiquiatra não acredita no sobrenatural. Ele nunca vai fazer uma análise de sobrenaturalidade de nada, cara. Aí isso aqui, ó, a psicóloga dizia pra mim:
Não me incomoda, não. O senhor mora longe, né? Eu estava olhando, não sei o que isso tem a ver, morar longe, né? O senhor mora aqui de Salvador, o senhor mora daqui de Salvador, para onde o senhor mora está quase a 140 quilômetros, né? Pode dar 5.000 quilômetros. Eu venho tranquilamente, não me incomodo, não. Não me incomoda de quê? Se a igreja quer a verdade, eu sou interessado que a igreja seja a verdade. Se a igreja estava querendo a verdade na época, não tinha colocado amigos como presidente e membros da comissão. Se a igreja estivesse preocupada com essa verdade, cara. O senhor vindo aqui toda semana durante 6 meses, naquela época eu nem tinha carro, agora tem Commander, né? Olha como mudou, né? 37 anos pra cá, né? Olha se, prestem atenção se ao invés do bispo que era amigo do Pedro Regis, ao invés do bispo ter montado uma comissão de fachada com amigos, né? Já pensou se fosse o dicastério da doutrina da fé, com o cardeal Dom Victor Fernandes, ele que tivesse montado uma comissão de lá do Vaticano, será que hoje teria Commander? Olha como seria diferente a situação, né? Eu tinha que sair da roça, pegar um carro na estrada, ir para a Feira de Santana. De Feira de Santana, pegar um ônibus para Salvador. Chegar na rodoviária, descer andando uns 300 metros, sei lá, a distância daquele trem lá, até chegar num prédio grande onde essa psicóloga atendia. Dizia, não me incomoda nada. Não, minha irmã, a senhora me examina do jeitinho que a senhora sabe. Eu tô analisando, eu tô aqui imaginando uma psicóloga, um psiquiatra. Sinceramente, eu tô aqui analisando, gente. Uma psicóloga, um psiquiatra, olhando pro cabra que diz que tá vendo Nossa Senhora, falando, tá tudo normal com você, cara. Te juro por Deus do céu, gente. Eu te juro. Mas vamos continuar aqui a parada, vamos continuar, né? Dizia, não me incomoda nada, não, minha irmã, a senhora me examina do jeitinho que o senhor sabe, né, que a senhora sabe, porque a senhora estudou, a senhora que sabe, e diga para os padres, diga para o bispo. Não precisa dizer para mim. Então, se ela disse para os padres, para o bispo, eu quero saber onde está esse laudo. Diga para ele, se tiver algum parafuso frouxo, a senhora pode, né, botar ele depois, né. Agora a questão é a seguinte, vamos lá. Se o psicólogo falou que não tem nada na cabeça dele, que ele não está vendo nada, onde nós podemos chegar nisso? Hein? Se a psicóloga diz está tudo certinho, ele não está vendo nada. O que essa psicóloga está dizendo? Que existe aparição ou que não existe aparição? Mais uma vez, a psicóloga examinou o cabra. Diz que tá tudo legal com ele. Então ela tá falando o quê? Que não existe aparição. Certo? Eu não preciso dizer para mim, não. Diga para ele, se tiver algum parafuso frouxo, né? Pronto. Depois de 6 meses, ela me liberou dizendo que não era mais necessária a minha presença lá toda semana e que eu iria fazer o relatório e enviar para a Diocese de Feira de Santana, conforme solicitado. Não sei exatamente o que foi que, né, quem foi que indicou. Talvez o outro que também faz parte da comissão, o Dr. Carlos Krujewski. Mas o nome da comissão, vou analisar quem é esse cabra aqui. Carlos Krujewski. Ele já morreu. Acho que... Então, né, que Deus tenha, né, a sua alma. Acho que deve ter sido ele que morava em Salvador, né? É isso o trabalho que foi feito na Diocese de Feira de Santana. Foi um trabalho de bosta, cara. Desculpa, gente, até acabei de ler aqui e não tinha colocado na outra cena. A realidade é que foi um trabalho de bosta isso aí. Isso aí foi um trabalho de merda. Essa é a realidade. Primeira coisa, gente. Ir por um psicólogo, beleza, tá certinho. Tem que ir lá no psicólogo mesmo. Tem que passar por um padre. Um padre que seja estudado e preparado para analisar essas coisas, né? Agora eu pergunto Pedro Regis, teve algum padre que foi enviado para testar a própria aparição? Teve algum padre?
Dom, sei lá, Dom Itamar ou Dom Silvério, ele pediu para o Vaticano um padre para analisar o aspecto sobrenatural. No momento da aparição, perguntar em alemão, perguntar em chinês e ver se a aparição respondia. Como foi feito em Simbres, foi assim. Em Simbres foi assim. Teve um padre, o padre Keller, se eu não estou enganado, foi convidado a fazer uma análise de sobrenaturalidade. E olha, a irmã Adélia e a outra vidente passou em todos os testes. Todos os testes. Arquidiocese de Feira de Santana. Depois deste laudo, parece que o psiquiatra falou que você está vendo Maria e não tem nada, não tem nenhum problema. Cara, tô imaginando um psiquiatra falando, não, tá vendo mesmo, é Maria que tá aparecendo para ele, não tem nada na cabeça dele não. Tô imaginando isso daí, sério mesmo, gente. Tô imaginando. Mas vamos lá. Eu queria muito saber o que tá nesse laudo. Sério, eu queria muito saber o que tá nesse laudo. Depois disso, qual que seria a atitude da comissão? Mandar um padre, sim, um exorcista, analisar a questão. Pode ser um espírito mau. Mandar um padre que possa investigar, né, o aspecto sobrenatural. Né? Como eu falei, ir lá e analisar se o que está aparecendo lá é Maria. Peraí, a gente tem aqui, né, umas regras aqui, né? O que está aparecendo é Maria, então vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer uma pergunta em aramaico e ela vai me responder em aramaico. Teve esse teste, esse é o principal teste, tá, gente? Também não quer dizer que seja Maria, mesmo que responda. Ó, perguntei em aramaico e a aparição respondeu. Não quer dizer que seja Maria também. Pode ser um encardido tentando enganar também. Só que esse é o principal teste para saber se realmente há algo sobrenatural. Se passa nesse teste da língua, pelo menos já está ali provado que tem alguma coisa sobrenatural. Depois disso a gente vai analisar. O que está aparecendo? Tem algo sobrenatural. O sobrenatural é do bem ou é do mal? É Maria ou não? Teve esse teste? Será que o Dom Zanoni vai pedir esse teste agora ou não? Então, minha gente, concluindo, a conclusão aqui, tá? A conclusão, né? Por que Anguera dura 37 anos? Por que não teve um corte rápido, né? Simplesmente porque na época fizeram vista grossa. Fizeram vista grossa e deixaram, ó. E deixaram o negócio fluir, né? O Dom Silvério não estava muito aí, não sei se ele tinha algum interesse que a aparição fosse, né, reconhecida, não sei, talvez Dom Silvério também, né, acreditasse na aparição. Então vamos montar uma comissão aqui, ó, né, dos amigos do Pedro Regis, né? A comissão finge que está analisando, a gente finge que acredita que ela está fazendo uma análise e vamos deixar, né, o negócio correr aí, até chegar agora que tem rede social, agora que tem o Cris Macabeus, tem o Carlos Laia, tem o Robson do canal do Robson 2.0, tem o MS Católica, tem o Rafael Brito, tem o Thiago Bruno, chegar agora e cobrar, esse negócio aí não tá certo, esse negócio não tá legal, né? Por que chegou até agora, né? Tudo que acontece agora nas mensagens, esses absurdos, já acontecia na época. Por que agora tem uma análise né, que a gente consegue perceber as heresias e naquela época a comissão não analisou isso daí, não conseguiu perceber heresia nenhuma, né? Então, essa é a resposta. Na época foi montada uma comissão para fazer a vista grossa. Vamos fazer vista grossa, né? Deixa o negócio correr, ninguém vai cobrar mesmo, não tem ninguém que vai ficar cobrando a gente. O presidente é meu amigo, né? O presidente é amigo do vidente, que é amigo do bispo, e assim foi, né? E, cara, isso aqui é uma análise em cima das palavras do Pedro Regis. Foi ele quem falou aqui. Ele quem
nos forneceu, né, essa questão aqui de que o primeiro presidente da comissão era alguém que ficava de joelhinho lá rezando o terço, esperando aparecer, né, a tal da aparição, e ainda batia palminha depois da mensagem. Agora nós sabemos. Só que agora, ó, foi procrastinando. Agora o abacaxi ficou na mão do Dom Zanoni. Dom Zanoni vai ter que resolver isso daí, né? Infelizmente, tá? Isso aí, minha gente. Então, isso aqui a gente já resolveu. Esse problema a gente já resolveu, tá? Se fosse hoje, Anguera não durava um ano. Se fosse hoje, Anguera não durava um ano, tá? Por que não iria durar um ano? Com o cardeal Dom Victor Fernandes, né? Fazendo o trabalho que ele está fazendo agora, com toda a fonte documental que nós temos, toda a exigência do cardeal para que isso seja resolvido o mais rápido possível. O próprio dicastério para a doutrina da fé exigindo uma comissão isenta, totalmente imparcial. Anguera não durava um ano se fosse hoje, tá? Mas Cristo não acabou, então, mas por que então não acaba hoje com isso daí? Se tem o mesmo problema que tem Medjugorje. Hoje você tem um vidente que já se colocou acima de padre, bispo e papa. Esse vidente tem seguidores, tem associação. O vidente tem um exército de Anguera, né? Tô falando, tem um exército de Anguera, tem seguidores, né? Tem uma situação econômica boa, tem pessoas que, né, auxiliam também. Então hoje é difícil. Na época não, dá um corte rápido, acabou. Não ia chegar até aqui na Commander, entendeu? Mas hoje não. Hoje tem toda uma estrutura montada. Se a igreja chega hoje, dá o corte rápido, amanhã tem a igreja de Anguera, gente. Continua, só que agora é a igreja de Anguera, né? Vai ser nomeado padre, vai ter próprio papa lá de Anguera, vai ser desse jeito, cara. Pode ficar tranquilo. É o que acontece com todas as aparições aí, ou a maioria das aparições, que a igreja deu um corte. Olha lá, a igreja Palmariana de Troia, né? Tem a Jacareí também, mesma coisa. Começou com a aparição mariana, a igreja deu um corte e virou uma igreja própria. E como eu falei, Anguera já tem a desculpa. Anguera já tem a desculpa. Tem mensagens lá falando da igreja verdadeira e da igreja falsa. Que a igreja vai andar sem Pedro, né? Não vai ter papa, não vai ter nada. Então já tem a desculpa, gente. Já tem a desculpa. Se a igreja condena amanhã, né? A gente vai ter que montar a nossa igreja, porque a gente faz parte da igreja verdadeira. Aquela igreja que condenou a Anguera, do Papa Francisco, por exemplo, é a igreja falsa que está dentro da própria igreja católica. A gente vai continuar aqui. E os seguidores vão, tá, gente? Gente, vai ser a glória para Anguera. Isso vai ser a glória de Anguera, gente. Condenar a aparição de Anguera, ou excomungar o Pedro Regis por alguma fala dele, né? Não tem padre, bispo e papa, que isso causa excomunhão. Cara, isso é a glória do Pedro Regis. Cara, da noite pro dia, pode ter certeza, o canal dele de 260 mil vai para meio milhão. Vai para meio milhão de inscritos. Mas, gente, vai aumentar o número de seguidores que você não imagina. Só que a igreja não pode, né, se ajoelhar para isso. A igreja tem que saber, ó, negócio chegou lá a primeira comissão fez vista grossa. O presidente era amigo do vidente. Deixou chegar até aqui. Agora tem toda uma estrutura. Infelizmente tem que fazer o que tem que fazer. Mas ele vai montar a própria igreja dele, os católicos vão seguir ele. Cara, paciência. A igreja tem que fazer aquilo que a própria igreja determina. Se a aparição é falsa, se tem, né, coisas erradas nas mensagens, tem que ir lá e condenar. Não interessa o que vai acontecer depois. Tá? Infelizmente. E o abacaxi está na mão do Dom Zanoni. Essa é a realidade, tá? Pessoal, esse mistério aqui está resolvido, né? O porquê
dura 37 anos, o mistério está resolvido. Se fosse hoje, não ia durar um ano, para falar a verdade, por quê? O cardeal Dom Victor Fernandes não ia permitir que se construísse a estrutura que tem hoje. Não ia deixar chegar nisso daí. Né? Agora, na época, anos 80, não tinha comunicação. A arquidiocese fazendo vista grossa, a comissão, o presidente amigo e acreditava na aparição, deixou montar toda essa estrutura que tem hoje. Tá? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.